eu trouxe uma anotação aqui sobre a janela de transferência do Vasco. E como eu falei um pouco antes, pra mim, tá boa. E eu vou explicar por quê. Do zagueiro, a gente trouxe o Robert Renan pelo Luiz Gustavo. Eu concordo que o Luiz Gustavo era muito promissor. Não sou a favor dessa venda, mas a gente tem que entender que o Vasco não tem dinheiro, a venda foi muito boa em questão de número. Ele não tem 11 jogos pelo time profissional e foi mais de 33 milhões de reais que o Vasco ganhou com esse menino. Então a venda foi muito boa. Eu não concordo porque acho que era para ele ter jogado mais, tinha chance aqui, a gente vendeu ele para um adversário que vai enfrentar a gente 2 vezes no Brasileirão, que a gente não pegou o Bahia ainda, e podendo enfrentar mais 2 vezes na Copa do Brasil. Então, assim, estamos reforçando um adversário, mas infelizmente, na atual situação do Vasco, era necessário. E o Robert Renan vem para o lugar do Luiz Gustavo, a gente fez uma troca de um zagueiro de 19 anos por um de 21, que tem mais experiência. Então, assim, eu acho que Robert Renan, baita contratação, se a gente parar para pensar nessas coisas. Do outro lado, Carlos Cuesta no João Vitor. Não preciso nem falar nada, né? Eu duvido que ele vá ser pior que o João Vitor. Eu acho que isso é uma tarefa muito difícil. Ele é um jogador com experiência de seleção, é jovem, tem 26 anos. Então, assim, eu acho que a zaga, muito ok, muito boas. Lá no meio, ali no volante, a gente tem a volta do Barros, que, cara, eu sempre venho aqui criticar a gestão, mas, assim, estão de parabéns por terem trazido o Barros de volta. Baita acerto. O garoto deu outro nome pro meio de campo, né? A gente viu isso claramente contra o Botafogo. Vimos ontem, por mais que ontem foi um pouquinho abaixo do Botafogo, mas ainda assim no nível muito alto, comparado ao que a gente tinha antes no meio de campo. O Barros é um ativo do clube, ele joga bem, é jovem, então, assim, mudou o meio de campo. Por outro lado, um erro para mim é o outro volante que trouxemos, Thiago Mendes, que é um jogador de 33 anos, que o Vasco fez um contrato de 2 anos e meio por um jogador de 33 anos, que recebe R$1 milhão por mês, que jogou alguns minutos e nesses minutos já não jogou bem. É um jogador que está fora de forma, então de 3 acertos que eu falei agora, tem esse erro para mim que, beleza, pode ser que ele ainda renda, a gente não sabe, mas até agora não tenho o que elogiar. E aí pra frente, a gente tem o Andrés Gomes e o Matheus França. O Andrés Gomes, eu acho que era pra ele ter jogado ontem, tá? Eu acho que era um jogo ideal pra ele, mas assim, é um jogador que movimenta, é um jogador que vai pra cima, então tanto ele como o Matheus França, pra mim, são jogadores que vão elevar o segundo tempo, sabe? Não vieram pra ser titulares, talvez, mas assim, são jogadores que nas substituições, se o Diniz acertar, vão manter o nível, não vão cair, sabe? Como a gente costuma acontecer, porque a gente não tinha opções boas no banco. E assim, o Matheus França a mesma coisa, né? Então, são essas contratações que a gente trouxe agora, eu acho que estão muito boas. Pelo que estão falando, pode vir mais um zagueiro, não para ser titular, mas para compor elenco. E, cara, eu acho que essa segunda janela, assim, tenho que bater palma para o Admar, né? O nosso diretor de futebol, desculpa. E assim, eu acho que é isso. Aí foi o que eu falei um pouco antes. Com essas contratações que o Diniz ajudou a escolher, pediu e tudo mais, tem que dar certo. Não tem mais desculpa para agora brigar para não cair até o final do ano. Antes, não acho nem que tinha, porque muitos jogos a gente perdeu pela teimosia do Diniz. Mas, em contrapartida, muitos jogos perdemos por falta de elenco, por falhas individuais que fugiam da culpa do Diniz. Então, agora, ninguém mais pode ter culpa, porque agora é um time que tá redondinho, é um time que já está jogando melhor e tem essas contratações que vão ajudar bastante.